Obrigada, pastor. Isaías 61. Desculpa, Isaías 6. As crianças até 8 anos. Cadê o João? Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono. A aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Crises muitas vezes levam as pessoas a um momento de autoexame, reflexão e até mesmo de oração. Quando a gente lê a história, essa história em que nós acabamos de ler, nós vemos um jovem, Isaías, vivendo um momento desafiador na sua vida, pois o rei, em que havia feito muitas promessas, ele agora é morto. E nós vemos um rei Uzias com um coração cheio de orgulho, a ponto de presumir que poderia fazer no templo o que era proibido. Ele é atingido por uma lepra e morre não num palácio, mas em uma ala dos leprosos. Qualquer crise, mesmo que pequena, pode ser uma oportunidade para termos uma nova visão de Deus. Se nós considerarmos o que Isaías viu, isso pode ajudar a nossa visão espiritual. Como Isaías, nós podemos encontrar uma nova inspiração e uma renovação do nosso compromisso. E aí você me pergunta: o que foi que Isaías viu? Em primeiro lugar, Isaías viu o Senhor. Em um momento de reverência, ele precisava ver Deus, entenda. Ele havia colocado tanta confiança em um rei visível, que ele esqueceu da necessidade de estender as mãos para um reino invisível. Ele também vê Deus em sua total majestade. O texto diz que ele vê Deus no alto e sublime trono.
ele também vê Deus em seu poder. A Bíblia diz, o texto em que nós acabamos de ler, diz que as orlas do manto enchiam o templo. Isaías também vê Deus em sua total santidade. Ele enxerga serafins que cobriam seus rostos, que cobriam seu rosto, que voavam e que declarava santo, 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 sem parar. Sabe, Isaías vê também o seu pecado. Foi um tempo de arrependimento para Isaías. Esta é uma reação natural depois de chegar a um acordo com a santidade de Deus. Isaías contempla a grandeza, a majestade de Deus, e ele olha para si. E ele chega à seguinte conclusão: estou perdido. Porque eu vi Deus. Eu vi Deus na sua majestade, eu vi Deus na sua santidade. Quando nós capturamos uma visão de Deus, nós devemos estar dispostos a nos ver realmente como somos. É bem verdade que às vezes a gente quer usar algumas máscaras perante Deus, sim ou não? É bem verdade que às vezes a gente quer usar o disfarce que a gente usa aqui na igreja, ou no trabalho, ou em casa, a gente quer usar diante de Deus. Mas é interessante que Isaías olha para si e ele tem uma real visão de quem ele era. E a Bíblia diz que ele grita: ai de mim, porque eu vi o Senhor. Precisamos ter uma visão real de quem somos, mesmo que isso nos entristeça, mesmo que isso traga um pesar sobre nós. Precisamos ter uma visão real sobre nós. Uma coisa interessante, Isaías menciona o seu próprio pecado antes dele mencionar o pecado da nação. Eu vi o Senhor, sou um homem de lábios impuros, e aí ele denuncia o pecado dos outros da nação, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu quero que você entenda nesta noite que o olhar do Senhor é sobre você. Ele vê a mim, Ele vê a você na nossa individualidade, na nossa intimidade. Quando ninguém está nos vendo, o Senhor está nos vendo. E a Bíblia diz que Ele vê os bons e Ele vê os maus, Ele vê a todos. Uma terceira visão de Isaías, ele vê a sua purificação. Veja, ele vê Deus na sua santidade, ele vê o seu pecado, mas ele enxerga a sua purificação. E a boa notícia nesta noite é que tem jeito para mim e para você. Sabe, Isaías, ele viveu um tempo de restauração. Quando a gente lê o texto, a gente entende que Deus não negou a pecaminosidade de Isaías, mas Ele proveu o escape. Um serafim voa até o altar e tira de lá uma brasa e toca nos lábios de Isaías. E quando a gente fala de altar, a gente está falando de sacrifício. Quando a gente lembra de altar, a gente está lembrando o que Jesus fez por nós.
Hoje nós não temos uma brasa para tirar do altar, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu me lembro da história de Abraão e Isaac subindo o Monte Moriá. Tem algumas perguntas que os nossos filhos nos fazem, que deixa a gente em aperto, sim ou não? Isaac faz uma dessas perguntas a seu pai, fala: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas eu não vejo o cordeiro. E a gente muitas vezes dá a mesma resposta que Abraão deu a Isaac: Deus proverá, meu filho. Eu conversava com um adolescente há um tempo atrás e me lembro disso. E ele falava: tudo que eu pergunto para meu pai diz que eu tenho que ter fé. Eu falo: tá certo, você tem que ter fé mesmo. Ele: mas eu não quero só ter fé, eu quero ter uma resposta. Abraão, ele vive esta situação com seu filho. Anos depois nós vemos João respondendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, a boa notícia nesta noite é que o Senhor está neste lugar, a graça dele é sobre este lugar, sobre as nossas vidas. E como Isaías teve a sua restauração, eu e você podemos ser sim restaurados pelo sangue de Jesus que é derramado na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que o apóstolo Paulo diz. Isaías, ele vê a sua restauração, ele foi purificado. E quando a gente fala de purificação, eu me lembro de regeneração. Me ajuda? Regeneração, troço difícil. Somos regenerados em Cristo Jesus. Somos restaurados em Cristo Jesus. Pelo derramar do sangue de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. E aí o autor aos Hebreus vem dizendo: entrai com ousadia na presença do Senhor. Isaías viu a sua purificação. Ele grita: ai de mim, eu estou perdido. Mas agora, depois da purificação, não tem mais por que ele temer. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Isso é muito precioso para a nossa vida cristã. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e de fato Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas por vezes nós temos andado preso ao nosso passado. Preso a situações que vivemos no nosso passado. A vida que levamos no nosso passado. Entenda uma coisa: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que a palavra diz. Por que então eu estou preso ao meu passado? Por que então eu estou preso às circunstâncias passadas? Se Deus tem uma nova vida, se você foi regenerado, se você foi restaurado, se você foi purificado pelo sangue de Jesus, ei, deixa eu te dizer nesta noite, o sangue de Jesus é quem te restaura. Há poder no sangue de Jesus. Nós declaramos isso cantando aqui.
Mas é necessário eu viver essa nova vida. Isaías vê a sua purificação. Ele agora não é mais um indigno diante de Deus, mas agora ele é um filho amado. Eu quero que você entenda, você é filho amado de Deus. O sangue de Jesus na cruz do Calvário foi para que você pudesse ter a paternidade restaurada. Aleluia, aleluia. Você tem liberdade para entrar no Santo dos Santos nesta noite. Sabe como João viu o Cordeiro de Deus? Ele aponta Jesus e fala: este é o Cordeiro. Isaac faz a pergunta tanto tempo atrás, a resposta veio tantos anos depois. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado que estava sobre nós, Jesus já levou sobre ele na cruz do Calvário. A condenação que estava sobre nós, Jesus já levou sobre ele na cruz do Calvário. E você tem liberdade nesta noite, amém? Erga suas mãos e diga: eu sou livre em Cristo Jesus. Isaías tem uma quarta visão. Ele viu a sua missão. Ele vê Deus em sua santidade. Ele vê os seus pecados. Ele vê a sua restauração. E agora ele vê a sua missão. E eu fico imaginando que este foi um momento magnífico na vida de Isaías. Porque ele ouve uma conversa da Trindade: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe, alguém que antes estava dizendo: ai de mim, estou perdido. Agora ele está escutando a Trindade conversar. Alguém que dizia: eu não tenho possibilidade de estar na presença de Deus. Agora ele está ouvindo a voz do próprio Deus dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías vê a sua missão. Quando Deus disse: vá, nós vamos. Não há o que discutir, amém? Às vezes a gente aponta para o outro, fala: não, Senhor, manda a Cíntia, manda o outro. Quando eu conversei com Samuel Satim a respeito da liderança de adolescentes, ele veio e me apresentou um monte de demanda. Eu falei: Satim, só tem um cara para resolver esses problemas. Ele: quem é? Eu falei: é você. Eu te dou a resposta, lembra, né? Te dou a resposta, sei lá, dois dias depois. Mas aí a gente ainda não tinha terminado a conversa. Ele falou: pastor, eu aceito o desafio. Eu topo o desafio. É muito fácil a gente lançar para o outro aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Deus está chamando a cada um de nós para vivermos os teus milagres, a tua vontade. Não quero que você dê desculpas mais para Deus. Fala: Senhor, manda o outro. Nós não devemos nos preocupar sobre como as pessoas vão reagir. Isaías foi avisado de antemão que o povo não iria aceitar a sua mensagem. Você imagina, Deus fala: vai, Isaías, é você que eu estou contando, mas tem o seguinte: o povo não vai agradar de você.
A minha pergunta nesta noite: você aceitaria uma proposta dessa, hein, André? Você vai, mas a sua mensagem vai ser uma mensagem meia dura, o povo não vai ficar muito satisfeito. Quando nós temos uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas, não há o que temer. Não há o que temer. Deus nos chama e Ele nos capacita. Deus enviou ao povo uma mensagem, não porque queriam, mas porque eles precisavam ouvir. A mensagem que Isaías transmitiria ao seu povo foi a mensagem que ele havia recebido de Deus. Foi a direção que ele havia de Deus. Nisso havia perdão, havia propósito. Nisso havia uma direção de Deus para aquele povo. Eu quero que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, entendendo que Deus tem uma missão a cumprir em cada um de nós. Em cada um de nós. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas há uma necessidade de nós estarmos atentos à voz de Deus. Será que nós estamos ouvindo o chamado do Senhor? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A minha segunda pergunta seria: quantos estão dispostos a aceitar o chamado de Deus? Quantos estão prontos para aceitar o chamado de Deus? Mesmo que você seja incompreendido, mesmo que você seja criticado, mesmo que a sua mensagem não seja aceita, você está disposto a aceitar o chamado de Deus para a sua vida? Eu concluo dizendo: há uma mudança. E o mundo está em caos. Cada dia que passa, nós vemos os dias piores. Cada dia está mais difícil. E não quero ser profeta do caos, mas mediante uma realidade bíblica, não há expectativas de melhoras. A nossa única esperança é quando estivermos com o Senhor na glória. Essa é a nossa esperança. Mas o Senhor está levantando homens e mulheres para proclamar a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que liberta, nesse tempo. O Senhor está levantando homens e mulheres para dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua mensagem é de salvação, a sua mensagem é de libertação, a sua mensagem é de cura. A quem enviarei? Eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas o ver o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono faz toda a diferença na vida do ser humano. Aliás, é a diferença na vida do homem. Eu vi o Senhor, e agora eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu vi o Senhor, agora não há de mim mais, mas eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você, nesta hora, se coloque em pé em nome de Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: cada um examine-se a si mesmo. Nós usamos muito esse texto
na ceia. Mas eu quero que você faça uma autoanálise. A que ponto eu tenho aceito o chamado de Deus? Até que ponto eu estou pronto a aceitar o propósito de Deus? Até que ponto eu estou pronto a me submeter à vontade de Deus? Antes de nós orarmos, muitas vezes nós estamos como aquele homem que foi a um consultório do psiquiatra com um ovo frito na sua cabeça, bacons pendurado na sua orelha, salsichas no seu nariz, e dizendo: eu vim aqui pelo meu irmão. O propósito não é você condenar o seu irmão, acusar o seu irmão, mas é você se analisar. Eu sei que o exemplo foi muito louco, muito exagerado, né? Você nunca vai ver alguém, bom, espero, né, que você nunca veja ninguém andando com a salsicha no nariz, um bacon na orelha e o ovo frito na cabeça. Eu espero que isso aconteça. Mas eu quero que você entenda isso. Nós estamos aqui nos avaliando, nos analisando. Foi o que Isaías fez: eu vi o Senhor, e isso mudou a minha história. Eu quero que você